sejam todos bem-vindos ao podcast do Segundo Congresso Nacional Online de Saúde Escolar, o segundo CONASE, e primeiro Simpósio Internacional de Saúde Escolar. Nosso podcast de hoje nós vamos conversar com a idealizadora da Creche Segura, Letícia Espina, e também a nutricionista Michele Torman, da Tutti Frutti Consultorias. Bom, então, fazendo aqui uma apresentação breve, né, sobre as idealizadoras dessas empresas. Então, vamos lá. Então, a Letícia, ela é mestre no ensino em Ciências da Saúde pelo Centro de Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde da Unifesp. Linha de pesquisa, Educação em Saúde na Comunidade. Pós-graduada em Design Institucional, em Educação à Distância e Docência no Ensino Superior. Atuação como designer instrucional, conteudista e tutora em universidade corporativa e programas de formação à distância na área da saúde. Também é docente de cursos de graduação, pós-graduação e formação técnica na área da saúde. Graduada em enfermagem pelo Centro Universitário São Camilo e em fisioterapia pela Universidade Bandeirantes de São Paulo. Atuou por 15 anos em unidade de terapia intensiva adulto, pediátrica e neonatal e na reabilitação ortopédica, dermatologia, estética e cardiopulmonar. E também temos a Michele Torman, que é nutricionista, clínica pediátrica, formada pela Universidade do Vale do Rio, Rio dos Sinos, a Unicinos, em 2008. Ela é especialista em nutrição escolar e funcional em alimentação funcional pela Unicinos, 2009. Realizou curso de qualidade dos alimentos pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 2014. É especialista em nutrição em pediatria pelo IPGS de 2021. E é fundadora da empresa Tutti Frutti Consultoria Nutricional e parceira da Creche Segura desde 2020. Ganhadora do Prêmio Destaque em Nutrição Escolar do Rio Grande do Sul de 2023. Então, temos um prazer aqui, uma honra de apresentar aqui as nossas convidadas, né? Muito obrigada por vocês estarem aqui. Agradecer a oportunidade, né? Mais uma oportunidade, a gente já participou no passado com vocês também. E sempre é importante a gente estar trazendo, falando sobre saúde, né, na educação, que isso também é algo que eu amo, o que eu faço, a Lê também. E eu acho que é isso que nos move a continuar cada dia tentando e plantando uma sementinha. Muito bom. Obrigada, Michelle. Obrigado também por estar aqui. Eu acho importantíssimo esse debate, a gente divulgar cada vez mais as questões de saúde na escola, promover um evento tão importante quanto esse, fomentar esse evento para que ele continue tendo muitas edições e cada vez a gente traga mais profissionais para debater isso. E a gente conseguir chegar aí em todos os cantos desse Brasil e até fora, né? Se Deus quiser. Então, voltando aqui falar um pouquinho sobre a saúde escolar, vamos conversar então sobre o processo saúde na escola. Como vocês podem comentar sobre como funciona esse processo diante da experiência de vocês? Eu acho que a frase, né, o processo de saúde na escola, ele vem para poder estabelecer uma coisa que a gente sabe que existe, que é o cuidar e educar caminham juntos. Então, quando a Sim. gente consegue implementar um processo que trata dessas questões dos cuidados e da saúde, a gente consegue promover saúde e definir papéis, que eu acho que é importantíssimo, que é qual é o papel da escola, qual é o papel da equipe, qual é o papel da família. Então, quando esse processo ele está bem implementado, ele tem os seus protocolos atualizados, ele tem uma equipe muito bem formada, ele também tem o Regimento de Saúde Escolar, que é um documento pouquíssimo falado no Brasil, e que a gente tem aí cada vez mais implementado nas escolas, a gente consegue trazer um pouco dessa definição de papéis. Então, a família faz a parte dela, a escola faz a sua parte, a equipe também assume o seu papel. Se cada um ficar no seu papel, a gente com certeza vai conseguir promover saúde no ambiente escolar. Perfeito, Lê. E é bem como você disse, né? O processo, né? Todos envolvidos, né? Todos os atores, né? Não é uma responsabilidade só da escola, né? Mas sim Isso. da família. Tem que ter essa cumplicidade, tem que ter essa parceria para que esse, de fato, esse processo funcione, né? Efetivamente. Não é Sim, sim. verdade, né? E E esse processo, ele precisa ser muito claro para todas as Uhum. três partes, né? Eu Sim, falo isso porque a gente tem muitas famílias ainda com dúvida,
ou a própria equipe, a própria gestão. Então, a gente, como papel de RT Saúde e RT Nutrição, que depois, mais para frente, eu vou explicar um pouquinho, Uhum. é ter esse manejo, esse equilíbrio para Uhum. fazer funcionar esse processo. É Sim, isso que a lei perfeito. quis dizer também com relação aos protocolos. A gente implantar, a gente ter um regimento claro, é um regimento curto, mas assim, com o que precisa ser dito para Uhum. funcionar a saúde dentro do ambiente escolar. Senão a gente não consegue promover. Perfeito. E dentre todos os profissionais também que podem atuar na saúde escolar, vamos então aproveitar e já entrar nesse assunto que você comentou sobre, por exemplo, a atuação do nutricionista RT de saúde no ambiente da escola. Como que pode se desenvolver nessa atuação? Você pode contar para nós? Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem um ofício Hum. que traz com que o nutricionista ele possa ser o RT em saúde, Hum. não somente em escolas, mas como em instituições de longa permanência, como casa de idosos, Sim. restaurantes, tudo que envolve produção de alimentos. Então, onde eu tenho produção de alimentos feitas no local, né, onde tem a produção, a nutricionista ela pode assumir sim o RT da escola, não precisa ter um enfermeiro ou um médico, alguém com essa habilitação, né? Hum. E aqui no Rio Grande do Sul, então, a gente tem mais essa atribuição. Então, dentro do processo de responsável técnico, a gente assume dois papéis. A gente assume como responsável técnico perante ao conselho, nosso CRN2, como nutricionista responsável pelo processo de qualidade dos alimentos, e a gente assume a responsabilidade técnica perante ao município local, que o nosso Hum. nome ele é atrelado ao alvará de saúde, né? Então, lá no alvará tem o nosso nome como responsável técnica da saúde. Então, são dois papéis. Então, no papel de RT da saúde, a gente cuida do controle de vacinação das crianças, a gente promove treinamento sobre saúde, higiene, organização, limpeza da escola, toda a parte de manejo, de pertences pessoais, tanto dos colaboradores quanto das crianças, recados de saúde para as famílias. A gente faz repasse também de informações para os órgãos de setores de epidemiologia quando a gente tem algum caso de doença na escola. Então, a gente é Hum. responsável por tudo, Paty, né? Perfeito, muito bom. É importante Então, a gente vai. ressaltar, Paty, que é só no Rio Grande do Sul que a gente tem É, essa responsabilidade técnica. Então, isso, eu ia perguntar isso. quando eu conheci a Michelle, eu não fazia ideia de que existia essa responsabilidade técnica do nutricionista, porque muito do que ela trouxe é um Aham. trabalho que a enfermagem faz na atenção básica, Exato. né? E aí, quando ela Isso. veio com esse know-how todo, eu falei, nossa, Ah, meu, a gente precisa trabalhar juntas, né? Vai ser muito rico, sim. e graças a Deus deu super certo, a gente consegue unir forças e Aham. apoiar a saúde das escolas e apoiar essas nutricionistas que têm tanta responsabilidade sobre cada escola. O que eu acho que Perfeito. faz funcionar tudo muito bem. Eu acho que essa responsabilidade técnica ela tinha que se estender por esse país e até para outros cargos, né? Então, eu acho que fica sendo um modelo. Eu falo que o Rio Grande do Sul é um caso à parte, assim, porque lá também tem a Sim. CIPAV, que é a Comissão Aham. Interna de Prevenção a Acidentes e Violência, que é uma política pública do Rio Grande do Sul, mas que nós não temos nos outros estados. Então, a gente acaba usando esses modelos que funcionam Aham. lá para mostrar para os outros estados como que dá para a gente organizar e fazer. Mas é uma particularidade só do Rio Grande do Sul. Que bacana, não conhecia. Muito bom saber disso. Eu ia te fazer justamente essa pergunta, se realmente havia em outros estados também que o nutricionista tinha esse espaço, né? Tinha essa atuação. Muito bom. E vou te dizer, Paty, assim, ó, Ah, que é um desafio muito grande, que lá em sim. 2020 eu conheci a Letícia, né, pelas redes sociais, porque veio a pandemia e eu sou responsável da saúde. Naquela Sim. época não tinha empresa, né, não tinha Tutti Frutti ainda, e eu atuava em 6 escolas, em Hum. 5 municípios diferentes. Então, Sim. cada cidade tinha um plano de contingência um pouquinho diferente um do outro, né? Sim. Aferições de temperatura diferente. Então, assim, cada uma tinha uma particularidade. E eu sempre fui muito de fazer mais, sabe? De não Sim. estar satisfeita em fazer só aquilo que está escrito, sabe?
Aham. Então, eu me coloquei na frente da pandemia em fazer todos os planos de contingência da escola, tomar frente, né? E isso tudo, né, veio a Lê. Então, conheci a Lê através das redes sociais. Na época não tinha, fui para as redes sociais em função de ficar parada, né, Uhum. em casa. Uhum. Mas, assim, eu penso assim que eu não conseguiria sozinha. Eu acho que eu tenho uma escola, das 50 escolas que a Tuti atende, eu tenho uma que tem um médico e um Uhum. enfermeiro. Eu tenho uma só, das Olha só, 50, olha só, né? Se todas interessante. tivessem, eu vou dizer para ti, assim, que, sabe, daria um aconchego melhor, assim, porque a gente na nutrição, na faculdade, a gente não tem primeiros socorros, a gente não aprende a salvar vidas. Isso deveria estar lá na grade curricular. Com certeza. Se a gente, aqui no Rio Grande do Sul, se a gente tem digamos, essa Responsabilidade, responsabilidade, né? né? Sim. Aham. Então, eu já fiz 2 salvamentos, como eu te falei antes lá. Então, assim, isso que eu tenho uma carga horária menor em cada escola tem uma particularidade, uma carga horária diferente, né? Então, para te Os trazer um próprios cuidados, né? A gente falar de uma troca de fraldas, a gente falar do manejo de uma assadura. Então, são particularidades que nem sempre está dentro da formação do nutricionista. É que elas são muito autodidatas, de todas que eu conheci no SUS, são muito autodidatas, é uma coisa que já é muito tradicional, elas já foram atrás disso, mas você ter ali profissionais de diferentes áreas se unindo para um prol que é a promoção da saúde, eu acho que isso fortalece muito o processo. Então, acho que foi isso Sim. que a gente foi buscar. Quando a gente se conheceu e deu super certo esse relacionamento, a gente tem trazido isso para essas 50 escolas. Acho que já está passando de 50, né, Mi? Agora já está passando de 50, não está ou não? 52. 52 para o Entre próximo unidades, semestre. são 47 clientes, mas tem alguns clientes que têm mais uma unidade, né? Uhum. A Mas são gente uniu 50. forças, né? E a gente ainda busca, se precisar, a gente fora, né? Especialista em inclusão, e aí a gente vai buscando. Então, quando a gente viu que unir forças ia ser muito melhor, a gente ia desenvolver muito melhor as equipes, as gestoras, a gente ia fazer trocas muito mais ricas, a gente viu quanto isso é importante, isso precisa chegar pelo Brasil. E é isso Com que a gente quer, certeza. por isso que a gente está divulgando no Boas Práticas, por isso que a gente está aqui no podcast, que a gente quer que isso chegue em mais escolas, para que elas possam se unir e perceber que juntos a gente vai conseguir promover mais saúde, porque de fato tudo que nós estamos falando aqui não faz parte nem da formação do pedagogo. Né? Tem gestor Uhum. de escola que não conhece todos os processos para abrir a escola. Ele tem lá a fiscalização para alvará, mas ele não tem clareza ali de qual é a validade daquele borrifador, como que tem que identificar, qual é o processo. Então a gente traz esse know-how para eles. Sim, perfeito. E eu até vocês comentaram, mas eu até ia perguntar também como que havia nascido essa parceria, né, entre vocês duas. Então, muito bom saber, né, como ocorreu todo esse processo. E falando em parceria, né, quando a gente fala da importância, da eficácia, né, do atendimento, no caso de vocês duas aí, estando trabalhando conjunta, de forma conjuntas, no mesmo propósito, como a gente pode então aumentar? O que que vocês têm utilizado de ações, estratégias para aumentar essa parceria com as famílias na escola? Né, para que de fato essas doenças e para que a própria prevenção, né, de doenças possa ser uma realidade dessas escolas. Quando o processo de saúde ele está bem implantado, a gente consegue seguir algumas etapas e a gente consegue melhorar a parceria com as famílias, tá? Que eu acho que esse é o maior Sim. desafio. Eu acho que Uhum. sensibilizar o gestor escolar é um desafio, porque isso não faz parte da Uhum. formação dele, mas devagarzinho a gente tem conseguido construir. Até porque quando a gente tem ali o surto da doença, quando a gente começa a ter os alunos afastados, os funcionários adoecendo, absenteísmo alto, ele tendo dificuldade de ter mão de obra para trabalhar, ele começa a falar: peraí, eu preciso olhar para Ah, isso, né? Então, às vezes é o precisa primeiro ali, né? acontecer. Às vezes ele precisa Uhum. sentir ali que se ele não olhar para isso, uma hora isso vai ter um preço. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo Uhum. ponto é sensibilizar essa equipe. Então, o processo ele não é simples, ele existe, ele é possível, mas ele não é fácil. Eu tenho uma rotatividade na educação infantil no Brasil inteiro, eu atendo o Brasil inteiro. E especificamente na educação infantil, a gente tem uma grande rotatividade. Porque muitas vezes a profissional de berçário, ela está começando o processo de formação ainda, ela tem só um curso técnico de curta duração. Aí ela vai para a faculdade, ela vai fazer pedagogia, ela se forma, ela quer algo diferente, ela quer um desafio novo, então ela vai saindo, ela sai desse berçário, ela vai para outra instituição. Então, a gente tem esse turnover muito alto na educação infantil. E aí, como é que você mantém esse alinhamento de protocolos de cuidados com uma grande rotatividade de funcionários? Então, esse é um baita desafio.
A gente vai lá, junto com a RT de saúde, a nutricionista entrega a alma dela, faz treinamento, aplica os processos, faz auditoria, né, passa vídeo, entrega algo escrito, faz roda de discussão, elas fazem muita roda de discussão. É lindo de ver o trabalho dessas Nutris no Sul. Aí, daqui 2 meses, metade da equipe já trocou. E aí você tem que começar tudo de novo, e você não tem carga horária, porque a escola contrata uma carga horária muito justa, ela é RT de saúde, ela já usou boa parte da carga horária para os treinamentos, agora ela tem que fazer a supervisão. Ela precisa cuidar da parte alimentar, porque ela também é RT nutricional. Então, esse eu diria para você que para a gente conseguir sensibilizar toda essa comunidade, prevenir, a gente precisa que o processo esteja muito bem instalado. E aí ele começa na gestão. Então, a gente tem que formar primeiro essa gestora. Hoje a gente está usando a tecnologia a nosso favor, então as ferramentas de educação à distância. Então, a gente gravou vídeos, a gente elaborou documentos um pouco mais sucintos, porque são profissionais que não têm muito tempo, para que essa gestora primeiro se aproprie dos processos básicos. E quando eu falo protocolo aqui, Paty, acho que é muito claro para quem trabalha com saúde na escola, a gente não está falando em engessar e hospitalizar uma escola. A gente está falando em definir um começo, meio e fim que respeite um princípio sanitário, mas que não fuja da abordagem pedagógica. Ah, é uma escola montessoriana, é uma escola Waldorf, é uma escola construtivista. O protocolo precisa ser alinhado com essa linguagem pedagógica. Com certeza. Então, ele respeita todo esse processo de desenvolvimento, porque o cuidado, ele também é pedagógico. Então, quando a gente vai falar de troca de fraldas, a gente está falando de como é que põe a luva, como é que tira, se a escola adotar a técnica com luva. A gente fala de qual é o processo de higiene do colchonete, em que momento que a gente higieniza as mãos. Tem toda a parte sanitária. Mas dentro da parte sanitária, o protocolo precisa prever a parte pedagógica, o cuidado. Então, o olho no olho, o nomear as partes do corpo, o manter esse contato próximo, porque você está criando vínculo durante uma troca de fraldas. Um trocador Montessori que tem escadinhas, você ajuda uma criança a subir uma escada, você está estimulando a parte física, o equilíbrio. Então, não é só trocar fralda, não é só limpar o bumbum. Ele tem todo um processo por trás. E é isso que a gente tem que trabalhar nos protocolos. Então, dá bastante trabalho. Então, a gente tem que estudar a pedagogia, que também não faz parte da formação, por exemplo, de um enfermeiro, da própria nutricionista que vai trabalhar em escola, ela tem que estudar o que é escola. Primeiro você entende o que é escola, para depois você pegar dentro do princípio sanitário que você domina e trazer tudo isso. Então, a gente forma a gestora. Começou o processo de formação da gestora, a gestora ela é a nossa aliada, porque ela que vai ter que cobrar a execução desses protocolos, ela vai ter que fazer essa supervisão de equipe. E aí, como tem a RT de saúde, a gente tem um desafio, ela delega demais para a RT de saúde. Então, a gente está o tempo todo falando, gestão, a gente precisa de vocês, porque a nutricionista não está todo dia, o dia inteiro na escola, ela tem uma carga horária que ela cumpre, né? Então, a gestora ela precisa estar ali à frente, olhando e cobrando, ou tendo alguém abaixo dela para ajudar. Aí a gente tem a formação da equipe, que nós estamos também, além das rodas de discussão, dos momentos presenciais com a nutricionista, que representa todo esse protocolo dentro da escola, a gente também está usando ferramenta digital agora. Então, elas também passam por esse processo na plataforma, elas têm que cumprir uma jornada, elas têm um documento que elas têm que assinar com data, com o horário que concluiu, e isso gera um certificado para essa colaboradora. Então, ela precisa minimamente conhecer os procedimentos básicos, e aí a gente elegeu ali os principais, né? Por exemplo, febre, medicação, troca de fraldas, os piolhos, a limpeza escolar. Então, a gente elegeu os temas que são os mais importantes. Então, ela tem uma jornada formativa online também, além do presencial. E aí, toda vez que chega um funcionário novo, nós estamos esse ano organizando isso, ele não passou pela parte presencial, então ele vai para o online. Minimamente, ele se alinha. E aí, a gente também tem trabalhado junto com essa equipe, que uma profissional dessa equipe tem que ser a guardiã. Ela é a guardiã do protocolo, porque toda hora vai chegar funcionário novo. E a gestora não vai dar conta o tempo todo de formar essa funcionária nova. Então, ela faz a jornada online, mas a gente tem ali a guardiã ou o guardião, né? Guardião, para que ele possa ser o multiplicador desse processo. Então, ele vai lá e vai acompanhar uma troca de fraldas e vai ajudar esse funcionário novo a entender como é que funciona o processo naquela escola, né? Então, a gente tem o guardião. E aí, paralelo a tudo isso, a gente tem que ir compartilhando e educando a família, porque o Brasil não faz educação em saúde. O Brasil fez isso muito bem na pandemia. Se a gente olhar o tamanho do impacto que a gente conseguiu de gente usando máscara, respeitando o distanciamento, se vacinando, entre outras coisas, foi muito bom. Não era toda a população, mas o que a gente conseguiu olhando hoje, as pessoas entenderem a importância da lavagem das mãos, isso foi muito grande. Só que aí, depois disso, não se continuou o processo. Então, a gente ainda está aqui lutando para explicar que ainda é importante o uso da máscara, que não é para se aglomerar quando está com sintoma respiratório, que tem que tomar vacinação. A gente ainda está patinando aqui. E aí, a gente precisa levar isso para as famílias. Então,
publicar, por exemplo, um documento explicando como é que previne tal doença de acordo com a sazonalidade. Então, a gente estabeleceu esse ano um calendário de envio de materiais para as famílias. Eles vão ler tudo? A gente sabe que não. As famílias são sobrecarregadas, a sociedade está muito sobrecarregada de informação, de demanda, de tudo. Mas a gente precisa tentar fazer a nossa parte, como a gente trabalha com escola, a gente acredita na educação. Então, a gente tenta mandar ou um vídeo, ou a gente manda uma postagem na rede social que a gente faz, a Mi faz isso com muita maestria, ou a gente monta um documento mesmo, que nem agora a gente entrou num período de viroses respiratórias, o período de frio, todo mundo mais confinado, surto de H1N1, baixa adesão vacinal, então nós estamos trabalhando o quê? Esse tipo de informativo. Então, antes de entrar nessa sazonalidade, ou quando começa a pipocar os casos, a gente já manda um informativo para a família. E nesse informativo a gente explica o que é a doença, o que a escola está fazendo e qual é o papel da família. Porque não é só a escola higienizar, limpar, manter boa ventilação do ar, higienização das mãos, a família também precisa fazer a parte dela, que é afastar os sintomáticos, procurar atendimento de saúde, porque a escola não consegue ficar dando diagnóstico, não enviar para a escola quando não estiver em bom estado geral. E aí o óbvio precisa ser dito. Então, a gente tenta trabalhar muito isso com a família. A gente vive hoje uma sociedade com famílias muito sobrecarregadas e que não tem rede de apoio. E a escola é a rede de apoio. Só que a escola tem que estabelecer o seu limite. Então, nós vamos acolher, sim, mas a gente não consegue acolher todo mundo muito doente. Se vier todo mundo muito doente para a escola, se vier com febre, se vier com diarreia, se vier com mancha no corpo, se vier com herpangina, com lesões na mucosa, que é altamente transmissível, nós não vamos conseguir promover saúde, nós vamos adoecer todo o coletivo da escola. Então, é esse trabalho que a gente tenta construir com a família. A gente entende os desafios da sociedade atual, mas tem um limite aqui. Daqui não dá para passar, porque senão nós não vamos cuidar daqui para dentro, da porta da escola para dentro, e vai todo mundo adoecer. Então, é o tempo todo esse trabalho de educação, o tempo todo. E aí tem ferramentas que nos ajudam, a auditoria, o regimento de saúde, os protocolos muito bem estabelecidos com as devidas referências, porque as famílias são questionadoras, né? Então, vou dar só um exemplo e já vou encerrar minha fala. Você liga para a família com 37,5, olha, tá com febre, precisa buscar. Não, mas 37,5 não é febre. Não, é febre. Aqui no nobre protocolo é uma classificação de febre. Mas ele tá bem? Tá bem, mas ele tá com quadro febril. Precisa vir buscar. Porque é 37,5 na hora que eu ligo, para daqui a pouco tá com 38,5, estado geral caindo. Sim. Então a gente já liga assim que a gente detecta, para a família já começar a se organizar, porque não é assim que ela chega na escola, até ela chegar, provavelmente esse quadro já piorou. E o estado geral, por exemplo, na educação infantil dessa criança, já piorou. Mas se a escola não tem um protocolo muito bem respaldado, por exemplo, na Academia Canadense de Pediatria, que define 37,5 febre, a temperatura axilar. Agora, a Sociedade Brasileira de Pediatria acabou de publicar um documento em que ela entra também nessa definição, a gente não consegue argumentar com a família. Porque aí, se a escola não tem esse protocolo fundamentado, fica a palavra da família contra a da coordenadora que está ligando. Ah, mas quem falou para você? O meu pediatra falou que é 38. Então, para a gente não entrar nesse embate, a gente tem que ter um ponto de partida. E é para isso que servem os protocolos que a gente implanta e orienta e treina a equipe, para ela se sustentar na ciência e poder ligar com bastante argumento. Olha, preciso que você venha fazer sua parte agora, a gente deu conta até aqui. E é assim que a gente tem trabalhado aí nesses últimos anos, é um baita desafio. É possível, o desenho do processo é possível, mas ele dá bastante trabalho, né? Perfeito. E aí tem o trabalho da Mi também, que ela estava falando, da caderneta de vacinação, que esse ano eu acho que alguns municípios fizeram um projeto muito lindo, porque se a gente não atrelar tudo isso que eu falei, todo o processo de limpeza, melhora da ventilação dos ambientes, a vacinação, a gente não consegue, né? A gente está vendo aí doenças voltando que nós não tínhamos mais indicadores aqui por conta de baixa adesão vacinal. E alguns municípios adotaram a DVA, que é a declaração de vacinação atualizada. Então, a família tem que ir no posto de saúde, pegar uma DVA, e para receber essa DVA, que é obrigatória a apresentação na escola, a caderneta tem que estar em dia. Então, eu achei essa uma política pública que, por enquanto, eu vi municipal aqui em São Paulo, excelente. É uma maneira de você forçar essa família a ir no posto, atualizar essa caderneta e apresentar um documento para a escola, para as escolas que fizeram adesão ao DVA. Eu espero que isso se expanda aí para todo o país. Né? Amém. Né? Porque aí é mais uma ferramenta que a gente tem para essa família exercer o direito que essa criança tem de receber as vacinas. Exceto aqueles casos, né, que tem alguma doença, alguma indicação médica que realmente não pode, é um direito da criança a vacinação. Então, ela não pode ser tratada com esse discurso político, com essas questões todas que nós estamos vendo hoje. Então, acho que quando a escola tem essas ferramentas, ela tem a política pública que apoia
a exigir a caderneta no ato de matrícula, a DVA, para efetivar a matrícula, e se não entregar, nós vamos notificar a Secretaria de Educação, e a partir daí vai ter um desfecho, que eles vão entrar em contato com essa família, eles vão acionar conselho tutelar, eles vão tentar entender o que está acontecendo. Eu acho que isso também mostra o nosso papel. A gente quer uma criança saudável que tenha cumprido os seus direitos alinhados ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Acho que é isso. É muita coisa, é muito abrangente. Por isso que a gente precisa dos equipamentos todos apoiando, né? Então, não é só a assessoria particular, que nem a Creche Segura e a Tuti. A gente precisa da UBS, a gente precisa da Secretaria de Educação, da Secretaria de Saúde, a gente precisa dos equipamentos todos para nos apoiar, né? Da própria vigilância epidemiológica, que aí no Sul, a Michele tem uma excelente relação, eles são ótimos. Então é isso, a gente trabalha o tempo todo com todas essas autoridades nos apoiando. Perfeito. Então, de fato, isso, depois a gente estava no início da conversa, as estratégias, né, para se aumentar essa parceria com as famílias na escola, a gente vê que muitos aspectos são importantes, como você bem ressaltou aqui, mas principalmente essas questões, como nós falamos agora, né, das políticas públicas de saúde, a influência, né, sensibilização, conscientização desse gestor. Então, são estratégias, assim, fundamentais para que, de fato, a gente chegue, né, nesse contato, esse vínculo com essa família, né? Que de fato essas ações sejam efetivas, né? Então, muito bom tudo que você comentou, Lê. E em relação aos protocolos que você comentou, em diferentes escolas, independente da sua metodologia, sua abordagem, você explicou sobre a importância desse protocolo, por exemplo, ser personalizado, né? De acordo com aquela estrutura, independente daquela modalidade. Ou seja, a gente não pode pegar um protocolo único e ir adaptando e, na verdade, implementando todas as escolas, mas sim levar em consideração cada particularidade, né, de cada realidade ali. E aí, com base nisso, eu gostaria de perguntar para vocês, né, como que a nutricionista pode, então, apoiar a implementação desses protocolos de saúde, levando em consideração toda essa diversidade? Primeiro, né, Paty, assim, a gente estuda a proposta da escola, né? Então, Sim, assim, perfeito. nosso primeiro mês é mais um mês investigativo, onde a gente faz ali uma conversa com a gestora, entender como é que é o cenário, a gente passa pela escola inteira para conhecer os colaboradores, a gente Ah, faz que ótimo. treinamento, né? Lógico que nossos treinamentos, eles são diversos, a gente tem coletivos, tá? Quando a gente consegue fazer aquele paradão, ou final de dia, ou final de semana, que é o que a gente tem disponível para dar treinamento, para implantar esses protocolos, como a Lê trouxe, existe um roteiro, hoje a gente está um pouco mais organizada, até pela questão do aumento de escolas, de clientes que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul. Hoje também eu elegi uma guardiã Tutti Frutti, que é uma nutricionista minha, a Nutri Carla, para me ajudar nessa implantação de protocolos, organização também do monitoramento do checklist, se as meninas estão aplicando, tá? Primeiro, a gente precisa sensibilizar a gestora. Quando ela contrata a Tuti, ela já sabe tudo o que a gente trabalha. Eu não trabalho sem a Letícia. Se alguém me diz assim, eu quero só a Tuti, eu não quero a creche segura. Não, eu não aceito porque é a metodologia do meu trabalho, né? Eu acredito Sim. muito. Então, todas as escolas são inseridas no programa Escola Segura da Creche Segura, né? Porque é a forma que eu acredito de trabalho, é um respaldo também para a gente. Quando a gente tem todos esses protocolos, e quando a gente tem alguma família, por exemplo, que às vezes bate de frente, que acontece, né? A gente tem respaldo, a gente tem material técnico da onde que a gente retira todas aquelas informações, tanto locais, quanto federal, quanto internacional. Então, a Lê traz muito isso, né, na fala dela, nos documentos dela, é tudo muito bem documentado. Isso, Então, isso fundamentado. traz uma segurança, né? Então, a Sim. forma que eu tenho de implantar nas escolas também é através das redes sociais, né? Com algo mais lúdico, um videozinho trazendo alguma abordagem e jogando para o link de um informativo da Lê, ou, né, enfim, de alguma outra descrição com mais informações e a fonte. A gente também, esse ano, a gente implantou o regimento de saúde, onde as famílias vão assinar no ato da matrícula, né? Então, o caso da anistatina, que é tão falado e discutido, que precisa, sim, de limitação para utilizar a pomada, a gente precisa da prescrição, a gente
tem uma norma para isso, tanto interna como também de respaldo, né? E o quanto é importante a gente ter isso como base dos documentos para nos ajudar a implantação. Então, é isso que a gente traz para as escolas, Muito né? bom. Lógico que a maioria dos documentos a gente tem algumas partes que a gente pode editar com a característica de cada escola. A Lê traz isso muito bem para nós, a gente grifa em amarelo, né, Lê? Grifa em vermelho que a gente precisa mudar e aprovar, tem que ter uma aprovação minha e da Letícia para qualquer alteração, tá? Uhum. Então, às vezes a gente tem escolas muito precárias, né, em estrutura, família que não consegue comprar tal medicamento, tal pomada específica. A gente entende e a gente sabe também, a gente sensibiliza a família, a equipe, a gestora principalmente. Então, quando a gente pensa nesses protocolos, a gente a gente define ali mais ou menos um período. Não tem como a gente implantar todos ao mesmo tempo, né? Sim. Então, cada um com o seu tempo, a febre, depois medicação, né, Lê? Depois, assim, no treinamento geral, eu falo um pouquinho de cada coisa específico, assim, para sensibilizar a equipe mesmo para tudo que a gente contempla, né? Então, o primeiro treinamento, ele é mais geral mesmo. E depois a gente entra com alguns mais específicos. A gente tem um cronograma com a Cresce Segura também de encontros online sobre saúde com gestor, ou saúde com família, ou saúde com a equipe. Então, a gente tem encontros ali durante o ano que a gente faz essa sensibilização, na verdade. Eu chamo isso de sensibilizar, porque não é fácil a gente falar sobre saúde, visto que as famílias às vezes não têm rede de apoio, Uhum. né? Então a gente também se coloca no lugar deles, mas a gente precisa pensar no coletivo, né? Quando a gente pensa em implantar protocolos de saúde, a gente pensa no coletivo. A gente que é Uhum. responsável de saúde técnica, né? Uhum. Então a escola, ela é um ambiente coletivo onde a gente trabalha com saúde, com criança ativa, viva, né? Diferente de hospital, às vezes, porque a gente fala em protocolos, parece que a gente está Uhum. hospitalizando aquela escola, e na verdade não, a gente está implantando para promover a saúde coletiva. E eu acho que isso é mais importante da gente sensibilizar o todo, Uhum. né? Perfeito. Eu tive um caso de coqueluche numa escola, que eu tive um caso no jardim, era uma criança de 4 anos. A gente não soube nada desse afastamento dessa criança, desse aluno. Não veio informação da família, não veio informação de UBS, não veio informação de nada para nós. A gente só foi saber 7 dias depois, quando a criança voltou. E aí, quando essa criança voltou, a gente estava com uma criança bem pequenininha também, internada por coqueluche, aí sim. Por isso que a informação ela precisa chegar, ela Uhum. precisa acontecer. Com Família, certeza. escola, Uhum. a gente precisa saber, porque a gente tinha uma conduta, uma profilaxia para fazer naquela turma, por exemplo. Então eu Sim. já chego falando isso, porque é preciso saber, a gente precisa ter essa transparência. Sim, essa proximidade. Nossa, é É. espetacular, Michelle, o trabalho de vocês. Essa questão que você comentou de ficar esse primeiro mês fazendo esse trabalho investigativo na escola, para poder depois, de fato, implementando, né, as ações, né, previstas aí pelo programa, todo o cronograma, né, de vocês. Então, assim, excelente. Parabéns pelo trabalho que vocês têm realizado. E como é importante, né, como você comentou agora, uma família bem informada, né? Se de repente tivesse essa informação, de repente essa família teria trazido essas informações antes, né, desse adoecimento dessa criança. Então, é muito importante, né, vocês estarem difundindo cada vez mais, orientando através de reuniões online, através de material entregue para essas crianças, para essas famílias, né, perdão. Então, assim, parabéns por esse trabalho, viu? Eu fico cada vez mais admirada por conhecer o seu trabalho, da Letícia, e de fato, como vocês comentaram aqui, começando pelo gestor, né? Ali atuando nessa sensibilização, nessa conscientização. Então, trazendo essa importância, eu aproveito e pergunto aqui para vocês, quais as recomendações que vocês trariam, né? Recomendações finais para esses gestores de saúde, para que, de fato, né, a gente consiga implementar essas ações de saúde no ambiente escolar. Tá?
Eu ia até comentar que uma das coisas que eu acho importante é que a gente siga essa orientação de gestor, equipe, família, mas a gente também precisa levar o tema para a sala de aula. E nós temos esse ano cada vez mais os clientes entendendo a importância de tudo isso. Então, uma campanha de higienização das mãos, adaptar aquela prática com ludicidade. Vou dar um exemplo para você que a gente fez com uma escola recentemente. A gente canta a musiquinha da higienização das mãos, é uma musiquinha que eu aprendi em 98 com a professora na faculdade de enfermagem, e a gente canta, não é aquelas tradicionais que a gente, né, comercialmente conhece, é uma que canta o passo a passo da Anvisa mesmo, né? Então a gente canta essa musiquinha com as crianças, e aí eu tenho uma escola que fotografou várias crianças fazendo passo a passo, cada criança numa etapa da higienização das mãos. E ela fixou isso na pia. Então, naquele momento de maior correria, por exemplo, na hora do recreio, que tem lá 2, 3, 4 usando o banheiro, e você tem ali um profissional apoiando esse cuidado, e falando, ó, não esquece de lavar a mão na hora que terminar, ó, tem que lavar a mão. Ela olha e fala, olha, você pulou o passo da Bia, você precisa fazer o passo que a Bia está mostrando ali. Ó, não esquece de fazer o que o João fez no final com o polegar. Então, a gente consegue trazer a saúde de uma maneira muito lúdica, muito gostosa, muito alinhada à fase de desenvolvimento neuropsicomotor da criança. Né? Do mesmo jeito, você consegue chegar no Fundo 2 e no médio, porque nós atendemos todos os segmentos. No médio, você tem ali alunos que problematizam, gamificam os processos, eles são muito capazes, então eu acho que a gente precisa acreditar muito na potencialidade dos estudantes, porque eles geram impacto. Se a gente sensibiliza na sala de aula, isso chega na família também. Então, nós temos inúmeros trabalhos que a gente fez. A Tuti faz isso muito lindamente. A Tuti tem jogo da memória de primeiros socorros. A Tuti tem as crianças manipulando o kit de primeiros socorros. Então, assim, elas têm várias e várias. Fora as questões culinárias, que envolvem também saúde, aprender a se alimentar, enfim, são muitas coisas que eu acho que a sala de aula faz parte do processo. E aí, para encerrar, o que eu acho que eu deixaria de recomendação, pensando no processo de saúde, é estabelecer um calendário. Se a gestora não entender que esse tema faz parte de todo o processo escolar, ela não vai ter paradas ao longo do ano para discutir sobre isso. Então, é aquele ano que te engole, porque agora a gente está começando a adaptação escolar, agora já tem Dia das Mães, porque tem as famílias que ainda têm as escolas que ainda fazem essas comemorações, ou então o Dia da Família, agora a gente já está entrando na festa junina, agora já tem a julina, já tem o fechamento, daqui a pouco já tem o Dia das Crianças, assim, a escola vai sendo engolida, né, por uma série de eventos e de propostas, e ela esquece de falar, bom, a gente também tem que parar para falar da febre. A gente também tem que parar para retomar as regras de medicação, porque senão a criança chega com a medicação, dá na mão da professora e fala, olha, para me dar 5 ml. Como assim? A própria criança pegando o frasco de medicamento na mochila solto lá, sem receita, sem orientação, e ela mesmo diz para a professora o que tem que fazer. Isso é mais comum do que você imagina. Então, a gente, ao longo do ano, a gente precisa ter um calendário em que a gente vai parar, ou gestão para discutir saúde com a sua equipe, que seja 30 minutos, né? Então, olha, hoje vai ter uma reunião de 1 hora pedagógica, nós vamos ficar 30 minutos falando de saúde, os outros 30 nós vamos falar dos outros temas relacionados ao desenvolvimento, aos processos da escola. E também com as famílias. Então, tem reunião de pais o tempo todo, e nós vamos discutir o desenvolvimento da criança, o desenvolvimento do jovem, como é que está com as notas, e nós vamos falar de saúde também. Então, a gente precisa incorporar isso na escola, e esse é um desafio que eu e a Mi estamos lutando aqui há anos. Esse ano nós estamos tentando amarrar um pouco mais, vamos ver se no ano que vem a gente consegue mais, porque a escola ainda não entende a importância de olhar para isso, de parar para olhar para isso. Né? Então, às vezes eu faço um trabalho, por exemplo, de prevenção de acidentes numa escola, a gente faz a formação, a gente faz o mapeamento da estrutura física, a gente identifica os riscos relacionados à estrutura, mas um acidente ele não acontece só por problema estrutural. O acidente ele acontece pela própria fase de desenvolvimento da criança e o acidente ele acontece por conta da falta de supervisão adequada de um adulto. Porque aquele negócio, na hora do recreio, tá todo mundo aglomerado conversando, os adultos, e as crianças estão se machucando. Os adultos não têm que ficar aglomerados, eles precisam ficar em pontos estratégicos e separados. Então, se a escola parar em alguns momentos do ano para olhar para os acidentes, para olhar o que está acontecendo, vamos levantar a estatística aqui, vamos olhar nossas fichas de ocorrências. Nossa, nós tivemos 15 traumas de cabeça. Por quê, gente? E vamos olhar, né? Vamos discutir 30 minutos, sabe? A cada 2 meses, por exemplo. Nossa, nós tivemos 25 casos de mão-pé-boca. O mão-pé-boca, você não vai prevenir o surto se você não melhorar o processo, porque o vírus Cosask, ele é eliminado pelas fezes até 10 semanas depois que a criança já está liberada. Então, é uma evacuação que ainda está eliminando o vírus e que está contaminando toda a comunidade.
E se o processo não funcionar, se a unha não estiver bem aparada, se as mãos não estão higienizadas, se você não está trocando o saneante de dentro do borrifador no prazo adequado, você não vai controlar o surto. Então, vamos olhar para esse indicador. Nossa, 28 casos de mão pé boca, aonde nós estamos falhando? Vamos olhar, da porta da escola para dentro a gente controla. Ah, as famílias também não estão fazendo a parte delas. Bom, então vamos implementar mais orientação para as famílias. Então é isso, é gestão do processo. Não é só implantar o processo, a gente tem que fazer gestão do processo. E esse é o meu maior desafio junto com a Mi nas escolas. Então a gente sabe que esse é o maior desafio, que a gestora realmente ela é sobrecarregada. E a gente tem uma característica aí no Sul, né, Mi, que as escolas, algumas delas, são bem pequenas. Então é aquela gestora que ela é um faz tudo, ela não é só gestora, ela está arrumando lâmpada, ela está cobrindo a falta de uma professora, são escolas pequenas, né? Então isso sobrecarrega muito essa profissional, como todo empreendedor no Brasil, né, de uma instituição menor, que não tem vários departamentos, e é difícil realmente ela administrar tudo isso, mas nós estamos tentando trabalhar esse ano sobre isso, para a gente chegar lá. Se não tiver gestão, se a gente não parar para discutir, a gente não consegue implementar nada. E Desculpa até se eu me porque estendi aqui. como a gente tem uma rotatividade, só para complementar o que ele trouxe, como a gente tem uma rotatividade muito grande, acho que em todos os setores, mas na educação infantil a gente tem muita, né? Como é que a gente não vai trabalhar a saúde, prevenção, para a gente ter um time mais frequente, alunos mais assíduos, né? Então, a gente precisa entrar, digamos assim, sensibilizar as gestoras que é preciso sim falar de saúde, Sim, né? Para a perfeito. gente conseguir ter todo o resto. A equipe presente, as crianças na escola, né? Então, assim, isso eu falo muito para elas, né? Que, meninas, a gente precisa falar de prevenção de surtos. Para falar de prevenção de surtos, a gente vai ter que trabalhar com a saúde, com troca de fraldas, com treinamento, com leitura dos informativos. Isso é uma coisa que a tecnologia tem nos ajudado bastante, e a Lê também trouxe nos informativos dela. Agora, o tempo de leitura, assim, a gente sensibiliza ali. Eu começo falando para os pais, preciso de 7 minutos da sua atenção. E aí a gente manda o informativo, porque a gente precisa sensibilizar de alguma forma. O que é 7 minutos? Sim. Né? Aí a Uma família vai ler chamada. o informativo de mão, pé, boca e vai dizer, nossa, em outros países nem se afasta por mão, pé, boca. A gente afasta. Então, saber o que que eu posso fazer em casa para ajudar a melhorar a coceira, ou enfim, a cicatrizar as feridinhas. Então, assim, tem tudo ali. A gente dá muito mastigado, colorido, bem destacado, o que que é para cada um, sabe? Mas a gente sempre sensibiliza pedindo esse tempo, né? Porque a gente quer sim promover saúde na escola. E quando eu comecei a trabalhar com a Lei Primeiros Socorros, ano retrasado me veio quando eu tive um acidente de uma criança com banana numa escola, eu fiquei pensando, poxa, por que que a gente só tem a legislação de primeiros socorros, que é quando a gente tem um acidente, né? Mas ninguém fala sobre prevenção desse acidente. Como que a gente pode fazer para prevenir esse acidente? Aí me veio, né, a trabalhar com os cortes seguros de alimentos, né? E aí isso veio bastante somar com a gente. Então, hoje, todos os nossos clientes recebem gratuito o curso EAD para atingir todo o público, todos os funcionários, e as famílias recebem o QR Code gratuito para fazer também. Porque a gente sabe que tem muito acidente mais doméstico, né? Sim. Então, foi a forma que eu encontrei de diminuir um pouco desses acidentes, né? Perfeito. E que nem ele falou, a gente trabalha demais, sabe, Paty? A nossa rotina é surreal, Uma loucura, mas a imagino. gente tá Eu aí imagino que consigo plantando observar. com muito Uhum. carinho, com muito amor, sabe? Para a gente tentar melhorar a saúde no nosso país, que a gente sabe que é difícil, mas a gente tá indo. Hum. Gente, perfeito do que vocês falaram, estão totalmente alinhadas. A recomendação da Organização Pan-Americana da Saúde, da OPAS, e Organização Mundial da Saúde, que recomenda, né, a transformação das escolas em escolas promotoras de saúde. Então, tudo isso que vocês estão lutando, todas essas estratégias, todo esse trabalho árduo, né, e prazeroso, né, ao mesmo tempo, né, mesmo que seja um pouco pesado, mas é totalmente gratificante. Vocês estão totalmente alinhadas e estão totalmente fazendo assim a cartilha, né? De casa mesmo, para de fato transformar essas escolas nessas escolas promotoras de saúde.
porque a gente vê que, como, né, a própria OMS diz, e outras evidências científicas, a escola é um ambiente propício para a realização dessas ações educativas, porque as crianças, os adolescentes, os profissionais ali como um todo estão ali abertos a aprender, né? Então, assim, é um ambiente propício para que de fato seja realizado isso. E o nosso propósito no Congresso e trazendo toda essa temática, mobilizando todos esses profissionais, né, no Congresso, é para que de fato a gente possa lutar juntos para construir uma cultura educacional de saúde, né, lá de pequenininho, né, que essa criança venha lá de pequenininho aprendendo e para que se torne algo dela, né, algo na fase adulta, para que seja assim intrínseco a essa pessoa, né? Então assim, é de fato trazer solidificar essa cultura, que é o que vocês estão fazendo e muito bem feito, com uma excelência admirável. Então assim, parabéns pelo trabalho de vocês. Eu já admirava vocês e agora depois desse podcast mais ainda. Muito Então, obrigada. parabéns, viu? E agradeço por tudo que vocês trouxeram, toda essa importância, né, da sensibilização, conscientização dos gestores, de todos os atores, né, da família, enfim, de todos. Então, assim, muito obrigada por esse tempo aqui, né, despendido para a gente trazer um pouco mais. Por mim, eu ficava aqui mais uma hora fazendo outras perguntas, mas a gente pode ir marcando outros encontros para trazer, né, enfoques diferentes. E de momento, assim, agradeço, né, imensamente. Tá? Então, a gente vai deixar Obrigada. esse podcast ficar gravado, muitas pessoas irão ouvi-lo, irão assisti-lo. Isso com certeza irá contribuir para a formação, para que outros profissionais possam olhar o trabalho de vocês e possam se sentirem motivados a replicar tudo que vocês estão fazendo, que elas possam replicar em outros locais do Brasil, fora do Brasil. Então, assim, só tenho a agradecer. Tá? A Muito gente agradece obrigada. a oportunidade de poder compartilhar esse trabalho. Então, Com tá bom. certeza. Obrigada, viu, Paty? De nada, Mais uma gente. vez. Eu que agradeço, viu? Então, bom, ficamos então por aqui e nos vemos então no próximo podcast. Até logo. Até logo. Até logo.